Já tá ficando escuro, talvez dê pra distrair eles. Precisamos de lençóis, cordas, toalhas, qualquer coisa que a Meg possa usar pra descer do outro lado. Fala galera, vocês que assistiram semana passada, nós estamos voltando hoje com mais um giro de notícias. Espero que hoje a gente consiga fazer aqui um giro mais rápido do que semana passada. Eu achei que o vídeo ficou um pouquinho longo e hoje eu vou até marcar aqui no cronômetro para não deixar ir muito longe aí nos comentários. Vamos então aos assuntos dessa semana. Eu separei 3 assuntos legais aqui para a gente começar falando. O primeiro aqui, que eu vou colocar na tela aí para você ver agora, diz assim, olha: nas Maldivas, nas Ilhas Maldivas, quem se torna cristão é expatriado. Em tempos em que muita gente tem medo dos símbolos da nova era, do chip que vai ser implantado na testa ou na mão direita, né? Que mais? O símbolo do 666, todas essas coisas que eles atribuem à nova era e tem um medo terrível. Tem muito cristão que tem medo disso, como os símbolos da nova era ou símbolos da volta de Cristo, do fim do mundo, do apocalipse acontecendo. Mas na verdade nós temos que olhar para esse tipo de notícia e saber que Cristo está mesmo voltando através desse tipo de notícia. É isso que a gente tem que olhar e orar pelos cristãos e pela igreja perseguida em todos os lugares do mundo. Isso sim é notícia de apocalipse. Isso sim é sinal de que Cristo está realmente às portas, a volta dele não demora e de que nós temos que orar. Não para que Jesus não volte, é claro, nós queremos que Jesus volte e tudo que está lá no livro do Apocalipse se cumpra, mas que Deus dê força para nós que somos cristãos, principalmente para esse tipo de cristão que está vivendo lá em países em que estão sendo extremamente perseguidos. Então lá nas Ilhas Maldivas, todo aquele que se diz cristão e por eles lá defenderem o islamismo, eles não aceitam outra religião lá que não seja essa. Então todo cristão lá é expatriado, ou seja, ele tem que sair de lá e ir embora. Então apesar de ser, você vê pela foto, um lugar paradisíaco, não há lugar para a palavra de Deus lá. Quem quer falar de Deus ou quem quer se reunir lá para orar e celebrar a Cristo tem que fazer isso escondido, em cavernas, em lugares bem escondidos, porque senão eles correm grande perigo de vida, sendo que lá nas Ilhas Maldivas, 13º país mais perigoso para um cristão viver. Quando você for orar pela igreja, pelos cristãos perseguidos, lembre-se também dos irmãos lá das Ilhas Maldivas, que estão sendo perseguidos e expatriados, mandados embora daquele país, por crerem no nosso Senhor Jesus Cristo, beleza? Outra coisa aqui, outra notícia legal que essa semana teve, que eu vou colocar na tela aí para você também. Olha aí, em meio a zumbis, a série The Walking Dead transmite mensagem cristã. Talvez você não assista essa série, mas quem assiste sabe, gosta e vai entender bem o que eu vou falar aqui. Mas olha que legal, estou até com um bonequinho do Rick aqui, do meu xará, Rick Grimes. Coisa de nerd, né? Mas eu tenho um bonequinho, peraí que eu vou deixar ele aqui. Ixi, aí. Mas é legal, quem assiste essa série sabe que de vez em quando tem muita referência cristã nela. Não estou dizendo que é uma série cristã, e nem que esse é o intuito dos produtores lá, mas tem várias nuances de passagens bíblicas ou de características cristãs no meio dessa série. E quem conhece a série vai conhecer também o Padre Gabriel. A história dele é que ele é um padre bem banana, bem medroso, que faz o grupo se ferrar várias vezes por essa falta de coragem dele. Eu vou colocar a cena para vocês verem, darem uma olhadinha e depois a gente comenta. Tá tudo bem. Gabriel, o que vai fazer? Nós temos rezado juntos, pedindo para Deus salvar nossa cidade. Nossas preces foram respondidas. Deus vai salvar Alexandria. Porque Deus nos deu a coragem para salvarmos a nós mesmos. É legal que nessa cena, então, ele é contestado por um dos rapazes que estão dentro da igreja escondidos, e ele fala ali uma frase muito legal, essa frase, né, de que Deus vai salvar Alexandria, que é a cidade que eles moram, porque Deus deu coragem para eles lutarem por Alexandria, por a cidade deles.
É legal que isso faz referência a várias passagens bíblicas. Em outro momento da série, que eu vou colocar aí no comecinho do nosso vídeo, também a gente vê a Enide, que é outra personagem, entrando na igreja, e lá a gente vê um versículo de Tiago, que a fé sem obras é morta. Então outra referência fazendo alusão ao mesmo sentido aí. O que a gente pode tirar disso para a nossa vida cristã? É legal que quando nós falamos de fé, ela está literalmente ligada à coragem também. Então ele demonstra coragem ao sair e batalhar pela cidade dele, porque ele diz assim, e aí a palavra de Deus vai dizer para nós: todo aquele que tem fé, e isso nós podemos aprender da palavra de Deus, a fé sem obras é morta, porque todo aquele que tem fé, ele coloca a fé em prática. Então se eu tenho fé de que Jesus vai me salvar de uma situação, por mais terrível que ela seja, por mais impossível de acontecer que ela seja, quando eu coloco em prática a minha fé, aí sim eu consigo exercitá-la e fazer com que o mundo veja também isso através da minha vida. Então a minha fé, ela cresce quando eu exercito ela, não só quando eu digo, eu creio em alguma coisa, eu creio que Jesus vai fazer alguma coisa, mas quando eu coloco as mãos à obra, quando eu começo a praticar a minha fé, isso vai renovar a minha vida, vai renovar o meu entendimento e vai fazer com que eu esteja mais firme e mais próximo de Deus. Quem tem fé sabe que Deus está no meio até das situações mais difíceis, e essa é a mensagem que fica para nós. A fé, ela tem que ser seguida por obras e na certeza de que Deus, independente do que a gente esteja passando, está batalhando por nós, beleza? Outra notícia aí que eu vi, olha, na mesma abinha aqui, eu abri aqui pra gente ver, fala que filme sobre Edir Macedo pode virar minissérie. Melhor não, né? Fecha. Vamos para a próxima. Pacquiao, Manny Pacquiao, quem conhece aí no mundo do boxe, Manny Pacquiao é um dos boxeadores mais famosos do mundo, fez uma luta multimilionária esses dias aí, e ele fez uma declaração polêmica alguns dias atrás. Olha aí a notícia: Pacquiao faz declaração homofóbica na TV e deixa fãs revoltados. A mensagem que ele deu, a declaração que ele fez é bem polêmica mesmo. Eu separei aqui um pedacinho do que ele fala, que ele diz assim: é senso comum você ver animais se relacionando com outros de mesmo... Você não vê animais se relacionando com outros do mesmo sexo. Animais são melhores do que nós, porque conseguem distinguir entre macho e fêmea. Essa declaração gerou uma polêmica danada no mundo inteiro, porque ele comparou homens com animais ao defender o casamento heterossexual. Então, assim, essa declaração dele, acompanhada de uma que eu vou passar daqui a pouco para vocês, ela traz dois pontos interessantes que a gente tem que pensar um pouco. A primeira: apesar dele ter dito algo que biblicamente está correto, não no sentido do que ele falou, mas que o casamento, segundo a Bíblia, é entre homem e mulher e ponto final, ele falou isso de uma forma que ofendeu pessoas, que faltou com respeito com muita gente. A primeira coisa que a gente aprende com isso, como cristãos, é que eu tenho que dizer a verdade com amor pelas pessoas, com respeito, sem tirar a dignidade de ninguém. Eu não posso falar, apesar da verdade do Evangelho ela ser bem clara para nós, eu não posso transmitir ela para as outras pessoas de forma pejorativa, como se nós cristãos fôssemos melhores do que os outros, ou que as outras pessoas não fossem amadas por Cristo. Então, nós, quando vamos falar a verdade de Jesus, nós vemos através do exemplo dele aí o problema que isso pode causar, de trazer uma má impressão do Evangelho, que o Evangelho de Cristo talvez seja homofóbico, ou o Evangelho de Cristo seja exclusivista e que ache pessoas melhores que as outras. Não, Jesus, ele sempre pregou com amor, com sabedoria, e é isso que nós temos que levar para as nossas vidas também. Mas aí teve uma outra notícia dele que aí eu achei mais interessante ainda. Eu vou colocar de novo para vocês aí, ó. Depois de toda essa polêmica, ele se retratou. Ele diz assim, ó: Pacquiao diz entender rescisão de patrocinadora, mas mantém opinião sobre o casamento gay. Eu vou colocar o link depois para vocês lerem, se vocês quiserem, as matérias completas, mas enfim, ele se retratou. Ele disse assim: olha, eu errei quando eu comparei homens com animais, eu sei que está errado isso, que eu não podia ter feito isso, mas eu não mudo a minha opinião. Ele perdeu o patrocínio da Nike, que era uma das suas patrocinadoras. Ele falou assim: olha, se ela quiser retirar o patrocínio dela, o problema é dela. O que eu acredito é o que a Bíblia está dizendo, e eu não mudo a minha opinião por pressões de ninguém, de parte nenhuma.
Então essa segunda parte da declaração dele eu achei bem legal, assim, primeiro por ele reconhecer o erro dele. Talvez ele não tenha pensado, não conheço o cara pessoalmente, não sei se ele fez de maldade ou se ele simplesmente falou por falar e depois acabou se arrependendo, mas enfim, ele diz ter se arrependido de ter usado essa figura de comparar homens com animais, mas ele disse assim, olha, não importa a pressão que eu esteja sofrendo, ou de outras pessoas, ou de patrocínios quererem tirar o patrocínio, desligarem a marca da minha pessoa, eu continuo com a minha fé firmada na Bíblia. Ele fala assim, que a Bíblia, todos sabem o que a Bíblia diz e ele acredita que o que a Bíblia diz está correto. Essa segunda atitude dele também ensina para nós o seguinte, apesar de muitas vezes nós sermos perseguidos, nós não podemos deixar de falar a verdade do Evangelho, dizer aquilo que o Evangelho diz para nós. Jesus, apesar dele falar com amor e ele falar sempre com respeito às pessoas, ele nunca deixou de pregar a verdade. Então que nós também, através do exemplo dele, de outros tantos exemplos aí, do próprio Jesus que nos ensinou, que nós não cedamos às pressões externas, de família, de amigos, de imprensa, da mídia, seja lá qual for, deixar de falar qual é a mensagem do Evangelho. Nós temos que ser aqueles que pregam a verdade do Evangelho, doa quem doer, de uma forma, claro, respeitosa, mas nunca deixando de apresentar aquilo que Cristo nos ensinou e nos comissionou a levar para todos nós. Beleza? Esse então, pessoal, foi o giro dessa semana. Que você comente aí também, deixe sua opinião, deixe suas dicas aí para os próximos vídeos de mensagens ou de notícias que você acha que tem um conteúdo relevante, tá bom? Que Deus te abençoe e até semana que vem no próximo giro de notícias.